Olá, turma! Tudo bem com vocês? Os cachinhos já se foram aqui nessa altura. Hello! Pessoa assim, né? De manhã tá num lugar, à tarde tá em outro. É a correria que a gente gosta. Boa tarde, gente! Será que a gente pode falar boa tarde com alegria também? Acho que pode ser, né? Bom dia com alegria e boa tarde com alegria também. Olá, olá! Espero que estejam bem. Hoje de manhã a gente trocou a nossa live pelo programa. Tava em Aparecida hoje cedo, mas já tô em Americana. Vapt-vupt. Espero que todos estejam bem, que estejam felizes aí. Não vi vocês hoje de manhã, né? Normalmente eu vejo os comentários aqui, parece que até tá faltando algo. Gente, mas que bom, vamos lá. O tema de hoje a gente vai falar sobre quer conquistar um forno profissional? Comece por aqui, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse forno profissional, como que faz para conseguir um, como que funciona, Gabi, meu Deus, é muito caro, como que a gente consegue pintar porcelana, né? Enfim, para quem tá chegando agora, tô vendo que tem alguns nomezinhos novos aí, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Gabi Meraki, artista de pintura em porcelanas e ajudo pessoas como você a construir um ateliê de sucesso, né? Mesmo que você não saiba mexer nas redes sociais, nem desenhar e tudo mais, é isso que eu te ajudo. Pro pessoal que me viu, muito obrigado, gente! Espero que vocês tenham gostado. É um tempo bem rapidinho que a gente tem lá, mas foi muito gostoso participar. Foi uma experiência diferente, né? Eu já participei de outros eventos próximos, na verdade o mais próximo foi a live da Acrylex, mas na TV mesmo foi a primeira vez, então fiquei nervosa e tudo mais, mas acredito que ficou um resultado legal, né? Foi um bom trabalho aí, fiquei orgulhosa de tudo que aconteceu. Gente, e sobre o nosso tema de hoje, sobre o forno profissional, né? O danadinho do forno profissional. Levanta aqui, dá um alô pra mim, quem não tem o forno profissional e gostaria de ter o forno profissional. Aliás, já que tem muitas pessoas chegando que não conhecem ainda nada sobre pintura em porcelana, gente, é importante explicar para vocês que lá antigamente a gente só existia uma forma de pintar porcelana sendo queimada no forno profissional. Para quem não conhece, o forno profissional é um grandão que tem, aquele mesmo que os ceramistas usam, sabe? Acho que é mais próximo aí da realidade que o pessoal conhece. E aquele fornão com refratário dentro e tudo mais, que a gente coloca para porcelana, né? Faz a nossa arte com a tinta sobre esmalte, põe lá dentro e aí coloca o negócio para queimar, para fundir, né? Para fixar, fundir no esmalte a tinta. Enfim, esse é o forno profissional. O que muitas pessoas não sabem, e eu verifiquei isso, gente, principalmente depois da live de ontem, que eu fiz com a Marina, e hoje, quando eu tava lá na TV Aparecida, eu percebi a quantidade de pessoas que nem imaginam que existem outras técnicas para pintar, a não ser com o forno profissional, né? E é natural, porque a técnica mais conhecida é com o forno profissional. Mas hoje a gente tem novas tecnologias aí atendendo muito bem a gente, né? O que é incrível para a gente começar. Eu pinto as peças que vocês veem nas minhas postagens e tudo mais, são feitas com forno profissional. Eu, minha mãe e minha avó, a gente pinta com forno profissional, mas, né? Desse passar do tempo aí, de conhecer de perto minhas aluninhas, perceber a necessidade, né, de algo para iniciar nessa jornada, eu percebi que era sim muito possível que as pessoas seguissem uma jornada. Inclusive, as minhas MMs que mais se desenvolvem, né, nesse sentido, começam essa jornada. Lógico que não é diferentes tipos de técnicas. E ó, por exemplo, isso daqui foi feito com as tintas do forno convencional. Tá vendo como tem muito que a gente dá para explorar, gente? Isso é um trabalho totalmente delicado, é um trabalho inclusive próximo ao do forno profissional. Eu acho que tá muito mais nessa parte da gente explorar mais esse material
e fazer esse material se adaptar à nossa arte, ao nosso dia a dia, do que o inverso, né? Cada dia mais a tecnologia da tinta aumenta, cada dia mais a gente tem mais materiais mesmo para fazer isso e isso é muito legal, né? E aí quero explicar para vocês quais as formas de começar a pintar porcelana sem ser com o forno profissional, já que o forno profissional é um material aí que necessita de um alto valor para investir, valor que lá no início, quando eu comecei, eu não tinha, e valor que inclusive a grande maioria das pessoas não tem para investir hoje, o que é natural, né? E como é incrível quando a gente começa lá de baixo, vai construindo e quando vê, consegue conquistar muitas coisas, né? Parece que a gente consegue administrar com facilidade quando vem, né? As coisas assim. Bom, pessoal, e além da pintura com forno profissional, vocês conseguem pintar usando o forno convencional. Gabi, o que é forno convencional? Meu Deus, é o forno da sua casa. Aquele que você faz franguinho, que você assa bolo, sabe? É esse forno. Tem como começar a pintar porcelanas por esse forno. Inclusive, é o que eu indico que você faça, né? Porque não faz muito sentido eu chegar para uma pessoa que não pinta porcelana e já dá um forno profissional, já dá as tintas, os óleos, essa pessoa muito provavelmente vai desistir, né? Não vai ser algo fluido assim. Então, inclusive para o seu aprendizado, é necessário que você comece do primeiro passo que tem que ser feito. E um incrível passo para você começar, para já produzir, né? Coisas maravilhosas, objetos decorativos principalmente, maravilhosos, é com forno convencional, gente. E eu percebo, tá? Que vocês vêm entendendo melhor isso. Essa peça, por exemplo, gente, fala pra mim, no aniversário de 15 anos isso daqui, às vezes com o nome dela. Gente, tem como vocês começarem a ganhar dinheirinho com as técnicas do forno convencional, guarda esse dinheirinho, vai reinvestindo e aí evoluir na arte, né? Eu falei ontem eu até ia comentar aqui, eu falei ontem na live da Marina, falei, gente, tem gente que quer começar com o iPad Pro, né? No caso ela faz lettering e assim, lettering dá pra começar com caneta Bic, né? Você pode começar com o material que você tem em casa, papel sulfite, caneta Bic e mão na massa, não tem desculpa, né? E aí parece que tem algumas pessoas que esperam ter um iPad Pro que desenhe. Para quem não sabe, o iPad Pro é uma versão mais recente desse iPad que eu tenho, que é um preço, puxa, altíssimo, pelo menos para mim é altíssimo. E tem gente que espera comprar esse iPad para começar, né? E na verdade a gente percebe que nada mais nada menos do que desculpas para procrastinar algo que você nem queria tanto assim, mas que você continua gastando energia e fingindo na sua cabeça que você quer. Olha, fui chata agora, mas é real, gente. Aqui a Edilane perguntou assim: o forno elétrico é melhor do que o a gás? Para ser muito sincera, até hoje, de todas as minhas alunas, eu tenho o meu forno a gás, tá? Tenho alunas que queimam com forno elétrico, mas a gente nunca constatou uma diferença nessas queimas a ponto de falar, o forno a gás é melhor do que o elétrico melhor do que a gás. Muito sinceramente, nunca foi nem pensado se existe uma diferença quanto à qualidade desses dois fornos, assim, tá tudo tranquilo, pode queimar. Eu falo, gente, forno é nosso melhor amigo. Você vai ter que se adaptar ao seu forno. Ah, Gabi, fiz do jeito que você me falou e na primeira vez que eu tirei, a peça saiu a tinta. Pode ter faltado temperatura aí, né? E aí você precisa se ajustar ao seu forno. A gente não consegue saber exatamente quantos graus está fazendo ali dentro do seu forno convencional. Então, realmente é um processo de teste, de pintar a peça, levar a peça, experimentar, tirar a peça, lavar a peça, né? Então, se bem feito, né? Se o processo estiver alinhado, não é para mudar a cor. Se estiver mudando a cor, provavelmente você colocou muita temperatura ali. E aí tá dando algo errado. Ou você misturou com algum material antes, água ou algo que deu errado. E aí ela vai mudar a cor, mas não é. É para ela continuar a cor, né? Gente,
vamos lá. Outras formas de pintar porcelana, ele estava falando. Então, além do forno profissional, além do forno convencional, que é aquele da sua casa, que agora você já conhece e sabe que a melhor forma de começar a pintar porcelana é através das técnicas do forno convencional, você ainda tem outras duas formas de pintar porcelana antes do forno profissional, que é a queima terceirizada. Gabi, o que é queima terceirizada? É quando a gente acha na nossa cidade alguém que possa terceirizar a nossa queima. Então você vai procurar por ceramistas, por artistas de pintura em porcelana, você vai buscar esse pessoal que tem o forno para cerâmica e vai perguntar se aquela pessoa está disposta a terceirizar a queima para você, referente aí um valor de um aluguel, né? Esse valor de aluguel, gente, tem uma variedade gigantesca de valores dentro do Brasil, então é importante que vocês se informem, façam orçamentos e tudo mais. E aqui na queima terceirizada é importante falar que eu, Gabi, comecei com queima terceirizada. Se você, um exercício para quem tá pensando em terceirizar a queima, mas tem medo de dar errado ou qualquer coisa do tipo, saindo dessa live, vai no meu Instagram, rola para baixo, mas rola até chegar na última foto. Oxa, desculpa. Rola até chegar na última foto. Chegou na última foto, conta 7 meses daquela foto e aí vai rodando 7 meses. Chegou na foto de 7 meses, olha tudo aquilo, olha os comentários, olha as pessoas para quem eu vendi e perceba que durante 7 meses da minha jornada aí como artista de pintura em porcelana, eu fiz a queima terceirizada. Eu fazia a queima na casa do João, que é uma pessoa aqui de Americana. E, gente, só fui investir no meu forno, né? Eu pagava muito pouco do João, eu pagava R$2 por peça, acho que no final, tá? Imagina, uma caneca que a gente vende a no mínimo R$60, pagar R$2 é bem legal, tá? Mas eu pagava R$2 por peça. Tem gente que faz por forno fechado, tem gente... Vai depender muito aí de quem você vai achar para orçar, tá? Já vi de várias formas. Inclusive o pessoal tá com um site agora, né? Que a turma tá sempre indicando aqui. Eu cheguei a entrar, não lembro agora de cor, mas se tiver alguém aqui que lembra, tem um site específico na internet que mostra localização de vários fornos para queima, para fazer essa queima terceirizada, né? Mas mesmo que você tiver a possibilidade de fazer a queima terceirizada e quiser realmente chegar nesse objetivo, eu indico que você comece pelo menos, tá? Comprando aí 2 tintas vitro para começar no convencional, ver se você realmente gosta, né? Forno a lenha não, tá, gente? Tem que ser o forno específico para pintura em porcelana. O que a gente vai ter de diferente depois é a mufla, né? Que ela vai no micro-ondas. Mas, gente, é importante avisar que eu não uso mufla aqui no ateliê porque eu tenho forno profissional. Então, vai muito da pessoa ter esse conhecimento, fazer os testes. Eu tenho aluninhas que se adaptam super bem, tenho outras alunas que não gostam. Então vai aí de você se adaptar com a sua mufla, até porque ela é um refratário com tamanho determinado, então você vai ter que ver quais peças vão postar ali. Mas, gente, é um puxa, quebra galho, né? Para quem conseguir se adaptar, fazer a queima, ajustar, é uma possibilidade de queimar usando as técnicas do forno profissional, igual a gente faz aqui, e aí a pessoa queima no micro-ondas dela, né? Que é muito lindo. Gabi, pintei com pincéis e ficou transparente. Aí eu passei o pincel mais vezes e achei que marcou muito. Na queima melhora, pintei com pincel. Você tá falando de qual material? Você tá falando da tinta vitro? Porque, gente, agora sim, só para resumir, não coloquem nada para queimar achando que vai melhorar, tá? O forno não melhora nenhum aspecto. O forno, se bobear, só vai mudar alguma cor sua, tanto para o forno profissional quanto para o forno convencional. Se você achar que não ficou bom, não põe para queimar, porque durante a queima não vai melhorar.
Vou fazer a primeira xícara com meu nome. É uma caneta para porcelana. Quanto tempo coloco no forno? Preciso passar algum produto? Então, gente, para fazer, depende, né? Eu falo para vocês que ler rótulos é algo libertador. Por exemplo, quando você compra uma tinta vitro, né? Comprei essa tinta vitro e aí você lê aqui no rótulo atrás, ó, o próprio rótulo já diz 30 minutos em 150 graus. Primeiro teste de queima que você vai fazer com essa tinta é esse. Se você tirar essa peça, passar uma buchinha e sair a tinta, você vai colocar 10 graus a mais. E aí vai fazer o seu segundo teste de queima, até você se adaptar. Mas, gente, leiam os rótulos da tinta, tá? Elas sempre dizem o que a gente deve fazer. No caso da tinta vitro, você não precisa passar nenhum verniz por cima, não é necessário. Eu não uso técnicas com verniz, porque eu venho da pintura do forno profissional e adapto para o forno convencional. E aí, como a gente tem tintas específicas para porcelana, eu prefiro usá-las, tá? Do que usar outra tinta e passar o verniz em cima. Eu não gosto muito do acabamento que dá e nem da durabilidade. Essa tinta vitro, você vai ter uma durabilidade muito melhor do que, enfim, aplicar uma decopagem e colocar verniz, é diferente. Tentei usar a tinta metalizada. O que é tinta metalizada? É a da Metal Colors? A tinta da Metal Colors não deve ser queimada. Vejam o rótulo dela. Ela não fala que é para ir na queima. Então é só e somente para objetos decorativos e não deve ser queimadas, tá? Eu vou precisar, gente, depois levar coisas que são fora do tema. Eu posso, inclusive, fazer uma live, tá? Sobre isso com vocês. Mas se eu fugir muito aqui, aí depois meu vídeo vai ficar feio pra eu postar aqui. Eu não posso ficar fugindo tanto, senão o senhor Wendel, que é o meu sócio aí, briga comigo. Manda essa pergunta, por favor, no direct. A máquina da minha equipe vai anotar essa pergunta e na sexta-feira dessa semana eu venho tirar essa pergunta, pode ser? Ó, tem várias cores e eu vou mostrar aqui no final pra vocês, tá bom, gente? São as cores que eu usei hoje, porque eu já vou dar uma super dica aqui hoje. Bom, gente, diferente disso, né? Diferente de você não começar a pintar a porcelana, é você deixar de, às vezes, construir um sonho que você tem vontade de fazer, pintar em canecas, pintar, porque você tem medo, você acha que só dá para fazer com forno profissional. E ontem e hoje eu percebi a quantidade de pessoas que acreditam realmente, até hoje, né, que só dá para ser feito com forno profissional. E não é assim. Por isso que é tão importante, toda vez que recebo gente, né, pessoas novas aí no Insta, eu entrar aqui e contar para vocês, gente, tem um processo para pintar, tem um processo inclusive para vocês aprenderem. Começa com forno convencional, aprende ali a usar os instrumentos de pintura em porcelana, como a caneta de pena, né, como a espátula, começa a aprender sobre esse mundo, aí você evolui, vai para queima terceirizada, vai para mufla, aí dá mais um passinho, aí compra o seu forno profissional, né? Mas você acreditar que não consegue pintar com as técnicas do forno convencional, às vezes porque a tinta é intensa e tudo mais, gente, concordam, né? Que dá para fazer. Às vezes falta muito criatividade, falta muito noção básicas de cores aí, né? Então é importante você entender, as tintas são miscíveis entre si, dá para fazer 1 milhão de coisas, né? Quantas cores não dá para formar? E essa solução, ela é possível porque principalmente para quem quer pintar porcelana, mas está começando agora, a pessoa consegue ver se ela realmente gosta de pintar, né? Isso, gente, com o forno de casa mesmo, aquele forno que eu falo que vocês fazem o bolo, assa o franguinho, com esse forno comum, né? E, gente, isso é tão bom quando a gente começa pequeno. Eu até coloquei aqui, começar pequeno. Eu recebi essa dica, na verdade, de uma pessoa
que é uma grande empresária, eu vi através de um vídeo e isso fixou na minha mente. Comece pequeno. E por que eu digo isso? Porque, vamos dar um exemplo até um pouco polêmico. A gente pega vários e vários herdeiros, por exemplo. A pessoa herda muito dinheiro, né? Herdou muito dinheiro e aí a primeira coisa que essa pessoa vai fazer, né? Com o dinheiro que, enfim, era do pai dela ou algo do tipo, é abrir alguma loja, fazer alguma coisa e aí acaba que a pessoa perde tudo. Quantos e quantos casos a gente já não viu isso acontecer, né? E não tô falando que acontece com todo mundo, porque tem muito herdeiro incrível também que se prepara, enfim, não tô generalizando, tá, gente? Mas isso pode acontecer, né? E quando eu digo para vocês começarem pequeno, é justamente nesse sentido. É igual quando a gente começa um negócio pequeno, né? Quando a gente começa um negócio pequeno, a gente aprende a crescer esse negócio. Da mesma forma, quando você começa a pintar porcelana no formato mais simples, sem ir lá de cara e já gastar mais de 10 mil reais na lista de material, você começa já entendendo qual técnica você gosta, o que o seu cliente acaba gostando mais, quem é o seu cliente. Então comecem com o mínimo de investimento possível. Se você quiser começar com uma porcelana e 2 tintas vitro, já dá para começar. E eu tenho esse negócio, tá? De começar pequeno. Tudo que eu vou fazer, inclusive no ano que vem tô com um novo negócio aí. Poxa, que será um negócio muito próspero aí pro mundo da pintura em porcelana em geral. Vai ser uma novidade bombástica que a gente vai trazer para vocês. Inclusive até para começar esse negócio, apesar de já estar no ramo, a primeira coisa que eu pensei como a gente testa isso da forma mais simples possível, né? Com o menor investimento possível. Isso se chama, gente, no mundo dos negócios, MVP, mínimo do produto viável, algo nesse sentido. Mínimo que você pode fazer para ver se o negócio vai dar certo. E uma dica muito boa é você começar pequeno, entre aspas, né? Começar com as técnicas do forno convencional, gastando o mínimo possível, quebrando a cabeça aí para descobrir o seu público, descobrir tudo que você precisa fazer para montar realmente esse ateliê de sucesso, né? E, bom, não sei como vocês pensam, mas eu penso dessa forma. Eu acredito que começando pequeno, a gente consegue, é lógico, né? Investe depois, se você tem a possibilidade de investir, já viu que vai dar certo, já testou o seu produto, já testou as suas técnicas, aí manda bala. Mas esse negócio de começar pequeno faz muito sentido, tá? E aí, alguns exemplos para vocês, né? Eu não sei se tem MM acompanhando aqui, sempre tem uma ou outra, mas elas são provas vivas da quantidade de MMs que começam com as técnicas do forno convencional e depois vão para as técnicas do forno profissional, né? Inclusive outras pessoas que fazem a jornada, aqui a Elisete e eu, olha lá, as MMs aqui, que legal. Ai, a turma, essa turminha é boa demais. Eu sou uma pessoa tão grata por ter essa turma, gente, que eu vou falar pra vocês. Elas são danadas de boa, essas meninas, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada, gente, pelo carinho, por me acompanharem aqui, tá? Mas elas são provas disso, né, gente? Quantas das nossas amigas a gente não vê que começa no forno convencional, vai desenvolvendo o trabalho, vai vendo, né, se gosta mesmo disso, vai vendo se gosta de pintar literalmente, vai vendo se tá nessa fase e aí depois compra o forno profissional. E eu sei disso, gente, porque eu tenho parceiro meu do forno profissional e eles me falam o resultado de quantos fornos vendeu e etc, né? É o bloco da Gabi. Ah, que gostoso, não é? É o bloco de vocês, porque são vocês que fazem esse negócio aqui, viu? Vocês são incríveis, isso sim. Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada. Mas enfim, elas conseguem ver a quantidade de pessoas que começam pequeno e vão se desenvolvendo. Eu entrei agora, porque assim, eu passo o dia longe, mas vira e mexe, eu entrei no grupo do Facebook e tinha vendendo dentro do grupo tintas que elas não iam usar mais.
tintas vitro. Por quê? Porque já passaram, né? Não vão mais usar isso, mas começaram dessa forma. E pro aprendizado delas é muito mais rico, né? Eu falo que se eu apresentar a pintura em porcelana assim, ó, todo mundo vai se assustar. Então eu vou colocando aos poucos, né? A gente vai facilitando a vida e o aprendizado delas. Justamente por isso que é um método. Porque senão eu só joga conteúdo aí e deixa a turma se virar. Mas não é, tem um propósito delas começarem com as tintas vitro, depois evoluírem, depois é uma construção. E eu acredito muito nessa palavra, né? De tijolinho, depois de tijolinho, de experiência, de construir. E tá aí o exemplo das M&M's, né? E aí uma dúvida que você pode estar na sua cabeça, né? Ah, Gabi, mas não dá pra fazer peças bonitas com a tinta vitro. Não dá pra fazer peças bonitas com a tinta vitro. Eu não sei, a cor é muito intensa e tudo mais. Eu não acho que dá pra fazer peça bonita com tinta vitro. Gente, eu acho essa peça bem bonita. Não sei vocês, tá? Mas eu acho essa peça uma peça extremamente delicada. Uma peça que tem layout, é uma peça que me agrada. E aí, gente, fazer peças bonitas vai do desenvolvimento do artista, tá? O artista tem que se desenvolver a nível da misturas de cor, né? Eu ensino para as M&M's círculo cromático. Elas têm que... É um pouco chato o início de conteúdo, mas é necessário, né? Ele tem que se desenvolver nesse detalhamento. Ele tem que entender sobre o layout de uma peça, né? Então, pro pessoal às vezes que fala, ah, Gabi, mas não dá pra fazer técnica bonita com o forno convencional, provavelmente essa pessoa não produz técnica bonita nem convencional e nem profissional, né? É que ela viu grandes pinturas no forno profissional, ou então, né, sei lá, foi influenciada de certa forma, e aí ela não consegue imaginar como se adaptar ao forno convencional. Mas dá sim, gente. Dá para fazer trabalhos, inclusive elaborados com o forno convencional, né? Quem lembra daquele beija-flor feito com canetinha de muito tempo atrás aqui? Vai muito do tempo, da dedicação, do quanto você vai detalhar essa peça. Porque é isso, gente. Isso é tinta. E aí é a criatividade do artista que tá em jogo, né? Ah, Gabi, mas não dá pra passar ouro, não dá pra fazer lustre, não dá pra fazer decalque. Não, tudo bem, mas dá pra fazer transferência, dá pra fazer esponjado, dá pra fazer canetada. Então, pra pessoa que tá começando, ela não sabe nem fazer isso ainda. Vocês entendem? Ela precisa primeiro aprender como fazer um bom esponjado, um bom canetado, como misturar o retardador com a tinta vitro, e aí depois ela vai querer misturar a tinta sobre esmalte com óleo de copaíba, né? É um processo. E eu percebo, porque eu já dei esses cursos separados, tá? Eu já dei antigamente pintura em porcelana e pintura em porcelana com as canetinhas e com o forno convencional. Eu já dei esses cursos separados. E eu percebo que a aluna que começa, que vem pra mim crua, inclusive aluninhas cruas, canequinhas brancas, eu amo vocês. Eu acho que é igual quando o motorista pega... Sabe, para tirar a carteira de motorista, pega a pessoa que já vem viciada em dirigir e pessoas que não vêm viciadas em... É mais ou menos isso. Quando vocês chegam assim, canequinha branca é um amor, porque dá para construir muito bem, né? Dá para construir uma base sólida aí. Mas, enfim, é a mesma coisa, gente. Então, a gente tem que, às vezes, se desvincular de algumas coisas que a gente acredita, sendo que a gente nem nunca testou, né? Ou então que a gente ainda não sabe ter a criatividade, detalhar uma peça para fazer isso. Então tem que tomar cuidado. Tinta, dá tinta em mão de artista, não tem erro. Você pode dar uma caneta Bic. Vamos pegar, sei lá, artistas famosos, gente. Dá uma caneta Bic, o cara faz uma coisa incrível. Dá lápis de cor pro cara e ele faz coisas incríveis. E esse é o negócio. Então, quando o pessoal vem falar pra mim, ah, Gabi, mas não dá pra fazer peças tão bonitas, é porque ainda essa pessoa não desenvolveu, entendeu? Gente, eu ainda não tenho o vídeo do programa de hoje, tá? Mas assim que eu tiver, eu já pedi pro pessoal pelo WhatsApp, parece... Ah, tá chovendo! Tá chovendo aqui!
que gostoso. Tomara que refresque um pouquinho. Mas assim que eu tiver, eu passo pra vocês, certo, gente? E é importante que o pessoal que é canequinha branca entenda sobre isso. Comece a busca o seu layout, busca a sua identidade, faz, sabe, aquele detalhamentozinho, aquela diferença, aquela mini pincelada de mistura de cores é o que vai fazer o seu trabalho ficar um trabalho rico, certo? Gente, e o jeito errado é deixar de experimentar essa arte, que é a pintura em porcelana, que eu digo que é uma arte que cura tantas pessoas se dando qualquer desculpa, né? Por exemplo, hoje em dia, falar que não vai começar porque não tem forno profissional é uma desculpa, né? É uma desculpa bem dada, inclusive. Então, gente, não deixe... A câmera toda aqui. Não deixe de pintar porcelana porque não tem o seu forno profissional. Não deixem. Gente, a pintura em porcelana, aqui a Elisete falou que mandou um vídeo dela e eu tô recebendo vários vídeos. E eu fico assim, esse é o momento durante a nossa jornada que eu fico emocionada. Porque eu paro e vejo quanto a pintura em porcelana já transformou a vida das pessoas. Gente, é muito doido de ver transformações de vida de verdade. Da pessoa falar, olha, eu me transformei. Eu era assim e fiquei assado, entendeu? E eu acho, gente, isso é viciante, tá? Transformar a vida de pessoas é uma coisa viciante. Inclusive, quando eu vou, por exemplo, para um programa, né? E aí, antes do programa, a gente fala, ai meu Deus, tô nervosa, será que eu aceito? Será que eu não aceito? O que eu faço? A principal coisa que eu penso é, estarei levando o nome da pintura em porcelana para mais pessoas. E aí, quando eu penso de uma forma coletiva, eu fico muito mais segura, eu fico muito mais feliz em fazer, porque eu entendo, gente, que isso não é sobre a Gabi, não é sobre as MMs, é sobre uma arte que tem uma história incrível, uma ancestralidade, não tem nem o que falar para vocês. É sobre história de outras pessoas, é sobre transformação e é sobre cura. Porque hoje eu consigo ver vários e vários vídeos de pessoas que se curaram financeiramente, espiritualmente, né, mentalmente, através da pintura em porcelana. E quando eu digo em pintura em porcelana, eu nem tô falando da arte, né? Que arte, meu Deus do céu, se tem alguém aqui que é aspirante artista, mas nunca relou num pincel, eu falo que seja para quem é artista, tá? E tá aqui, artista e artesão. Vocês já pararam para pensar que privilégio que a gente tem de ter sentido, de ter a possibilidade de sentir essa sensação que a gente sente quando a gente está pintando? Gente, não é todo mundo que vai sentir isso na vida. E eu acho, toda vez que eu sento na cadeira, começo a pintar, que eu entro naquele estado de criação, né? Naquela concentração total, eu falo, puxa, como seria incrível se mais pessoas pudessem sentir isso que eu sinto agora. Porque isso controla a ansiedade, isso faz a gente estar conectada com algo muito maior. Isso faz, gente, literalmente a nossa cabeça ser curada. Então eu paro para pensar sobre isso, né? Parece viagem, mas é verdade. A gente que tá aqui, a gente é privilegiada por conseguir sentir essa sensação, por saber, inclusive, onde encontrar essa sensação. Porque quando a gente senta na frente de uma peça, passam-se 4 ou 5 horas e a hora que você viu já passou, que sorte a sua, que sorte a minha de ter encontrado isso, né? É incrível, gente. Eu sou danada pra falar disso, mas olha, eu fico emocionada. Mas enfim, é isso, né? E quanta gente se dá desculpa, muitas vezes nem começa a relar num pincel, a pegar uma tinta, porque acredita que tem que começar com o melhor material possível, que já tem que comprar um forno, então se eu não tenho forno, eu não vou começar. Gente, né? Vamos parar de se dar desculpas aí. É importante a gente se conhecer. Eu sei quando eu tô me dando desculpas. Vira e mexe, eu me dou desculpas, mas aí como eu sei, eu falo, Gabi, você tá se dando desculpas. E aí eu vou e faço o que tem que ser feito. Na maioria das vezes, às vezes eu me dou desculpa mesmo, e é natural que isso aconteça, né?
Bom, e é isso. Um jeito de você começar é através do forno convencional, usando as tintas Vitro. Tem outras marcas também que você pode comprar de tinta. Existe a tinta específica para o forno convencional. Essa tinta vai ter atrás do rótulo dela como você deve queimar, né? E se você falar pra mim assim, nossa, Gabi, mas agora você me desmotivou, porque eu ia comprar meu material inteiro amanhã, ia comprar o meu forno e tudo mais. Não, gente, você pode continuar com o seu projeto. Eu só quero que você entenda que é importante cada etapa. Eu amarrei aqui um lacinho, mas é um lacinho. É muito importante cada etapa desse processo. Então, se você já tem o objetivo de comprar o seu forno, realmente está engajada, vou ter o meu ateliê, vou fazer acontecer, ótimo, incrível, mas compra pelo menos 2 tintas Vitro, vê se você vai gostar, né? Faz o canetado, faz o esponjado, começa aprendendo a misturar suas cores desde já, entendeu? É importante que vocês vivam essa experiência, né? É igual eu falei literalmente na live da Marina, tem muita gente querendo fazer lettering que não quer fazer com caneta Bic, mas já quer comprar o iPad Pro, né, para produzir essa arte. E não faz sentido, gente. A gente é danadinho para pular etapas, né? Principalmente a minha geração, tá? A geração da minha mãe, da minha avó, ainda são gerações mais disciplinadas quanto a tempo de espera, quanto saber sobre um processo. Normalmente essas pessoas são pessoas mais inteligentes e emocionais nesse sentido, de entender que existe um começo, um meio, né? E no nosso caso não tem fim, porque a gente sempre está produzindo coisas novas. Mas principalmente para a geração mais novinha, que eu vejo essa ansiedade, etc. Gente, disciplina, respeita o processo, porque falei errado. Porque o processo é realmente algo poderoso, tá? E é só através dele que a gente constrói qualquer coisa. Não tem como construir uma, né? Fala pra mim, dá pra construir uma casa se não for tijolinho depois de tijolinho? Vamos dar de exemplo. Vocês acham que eu estaria num programa igual eu estive hoje, num programa de TV falando sobre pintura em porcelana, se eu não tivesse todos os dias aqui fazendo lives, produzindo conteúdo, ensinando pessoas? Concorda comigo que é tijolinho, depois tijolinho, depois tijolinho, e aí a gente vai construindo a nossa casa. Gente, tinta, tudo que for material de pintura em porcelana, vocês devem comprar online, tá bom? Porque a pintura em porcelana é o que eu chamo de oceano azul. Inclusive eu vou trazer uma live só para falar o quão escasso é a pintura em porcelana e quantas pessoas gostam de comprar pintura em porcelana. Mas a parte boa é que você consegue produzir uma peça, tem muita facilidade de vender. E eu vejo isso pelas minhas alunas. Minhas alunas, quando abrem o bico e falam que pinta porcelana, já começam a vender para os seus parentes, para os seus amigos, e aí amigos de amigos, e aí... Mas a parte negativa, né, da pintura em porcelana ser esse oceano azul, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer, é a escassez de material, entre aspas, né? As tintas Vitro, por exemplo, você encontra no meu site. Você pode fazer a compra no meu site e aí eu te entrego aí na sua casa, né? Para acelerar o processo precisa praticar, justamente, né? Eu passei os últimos 3 anos pintando umas 8 horas por dia. É diferente para uma pessoa que faz aula uma vez por semana. Às vezes a pessoa fala, mas eu pinto porcelana há 40 anos. Não, tudo bem, muito bom, mas é uma vez por semana, né? Agora, quando você trabalha com isso, aí é intenso o negócio. Aí são horas trabalhando ali que fazem a diferença numa firmeza, né? E é isso. Gente, vou mostrar para vocês agora um pequeno passo a passo para vocês começarem a pintar porcelana já na semana que vem, tá bom? Então, ó, primeiro de tudo, fiz um passo a passo hoje, né? Ensinei como pinta essa joia do dia e vocês vão produzir essa joia do dia. Se por um acaso você não assistiu o programa de hoje, fica tranquila que eu vou te ensinar essa joia do dia de forma mais detalhada e rica, né? Em detalhes que a gente precisa dar na jornada Porcelana de Ouro.
A gente vai ter uma semana só para te comentar cada detalhezinho que foi feito aqui. E vou fazer as orquídeas com forno convencional, tá? E com forno profissional. Então vai ser uma oportunidade de vocês fazerem essa aula aí comigo. Ó, para começar a pintar porcelana semana que vem. Aliás, daqui 2 semanas que serão as aulas, né? Primeiro de tudo, se inscreve na Jornada Porcelana de Ouro. Pelo amor de Deus, você quer começar a pintar porcelana? Aliás, se você faz qualquer tipo de arte ou é aspirante artista, tem vontade, tem curiosidade, de qualquer forma você se inscreve. Porque você precisa conhecer um grande evento, como que vai acontecer. Gabi, como que eu faço para me inscrever? Você pode me chamar pelo direct, que minha equipe vai te mandar o passo a passo para você se inscrever. Ou vai no meu link da bio, clica lá e se inscreve, se você conseguir, ótimo. E pode sim usar o forno elétrico, tá? Fora isso, gente, você vai comprar alguns materiais para produzir essa joia do dia comigo, tá? Um deles é o pincel faca, esse daqui, ó. É o número 444, número 12. Não tá dando pra ver, né? Vocês conseguem ver? Bom, anotem aí que é o pincel faca da Condor 444, número 12. Aí você vai comprar o pincel 422000. Com esses dois pincéis, se você quiser comprar mais um pincel, você compra esse número 4, mas com esses dois você já consegue fazer, tá? Já dá pra desenvolver. Então, pincel 444 tem no meu site para você comprar, 444 número 12 e pincel 422000, que é o liner. O site eu vou deixar aqui para vocês, ó. Ponto. Mirac Ateliê 8. Opa! .br. Pronto. Deixei o site aí pra vocês. Tá fixado esse comentário. Então, ó, acabou de aparecer aí pra vocês, tá? Esses dois pincéis, você vai comprar a tinta na cor magenta, que é essa daqui, ó. Tem no meu site também, tinta Vitro 150 na cor magenta. Vai comprar ela na cor branca, tinta Vitro 150 na cor branca. Vai comprar na cor amarela e na cor verde. 4 tintas. Isso se você... E verde musgo, tá? Isso se você tiver mais apertado de grana. Se você puder gastar um pouquinho... Aliás, precisa do retardador também, tá? Necessariamente. Então, e mais um retardador. Essa é a lista se você falar assim, Gabi, realmente eu quero começar com o mínimo do mínimo do mínimo. Aí, se você quiser começar com um pouquinho a mais pra gente dar um acabamento, compra essa tinta marrom escuro. É um mini acabamento que a gente vai dar, mas faz diferença, tá? Marrom escuro e compra, gente, esse esmalte vitral pra gente passar como se fosse um filetinho, né? Feito isso, a única coisa que você vai precisar, além disso, seria de um lápis aquarelável que você consiga riscar na porcelana. Gabi, se eu não conseguir esse lápis, para esse desenho, gente, eu tenho certeza que você consegue fazer ele de forma muito fácil, até mesmo sem transferir o desenho, tá? Então, fiquem tranquilas. Pode ser feito com as tintas Vitro, mas é necessário que seja camadas finíssimas, tá? Bem fininha, porque senão ela vai plastificando e aí não fica resistente, mas dá pra ser feito sim. Você queimar até umas 3 vezes em camadas finas, principalmente esponjado, gente. O esponjado ele salva a gente, tá? Faz camada esponjadinha, queima. Faz outra camada esponjadinha, queima. E aí dá tudo certo. Bom, gente, nossa, falei pra Chuchu aqui também, hein? Falei pra Chuchu. Gente, é isso, tá? Pra vocês começarem, é do jeito que tá, é do jeito que você...
eu acho que a gente ter a ciência de quem a gente é hoje, de quais são os materiais que a gente tem hoje, facilita muito a nossa vida. Porque, gente, não adianta você querer começar com seu forno gigantesco se hoje não tem condição. E o que te separa da condição de ter esse forno gigantesco, que você tem ideia, é muito pouco. É um pouco de conhecimento que você vai aplicar numa peça, que você vai aplicar para vender, que você vai aplicar para administrar os seus recursos, né? Administrar o seu ateliê, que é o que te separa disso. E, gente, a partir do momento que você descobre que a única coisa que te separa de ter um ateliê de sucesso mesmo é conhecimento, é muito simples. É só você buscar esse conhecimento. E o primeiro passo para você buscar esse conhecimento é se inscrever na jornada. É estar aqui o que vocês estão fazendo agora, né? Acompanhando pessoas que falam sobre isso. Gente, um beijo!